Meus amados irmãos, peço a vocês que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Evangelho de Mateus, capítulo 16, 24 a 28. Mateus 16, 24 a 28. Mesmo sentados, irmãos, e claro, com a reverência de sempre à palavra de Deus, pois o Deus que nós servimos requer essa reverência à palavra dele. A Bíblia diz que essa palavra é inspirada por ele. Faremos então a leitura com muita reverência. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar? Presbítero Edson, por gentileza, nos dirija a Deus uma oração, intercedendo assim pela mensagem. Ó Deus, graças te damos, ó Deus, pela tua santa palavra, lida e que agora vai ser explanada, Deus, para os teus filhos. E te pedimos, Pai, que oriente a cada um de nós, tanto o pastor como aqueles que vão ouvir, ó Deus, para que todos nós possamos receber aquilo que tu tens para nos ensinar nesta hora. Sê com teu povo, aviva, Deus, a memória de servir o Senhor, e que, ó Pai, não fiquem desaleixados por qualquer motivo, ó Deus, mas venha, ó Deus, glorificar o teu santo nome. Abençoa o teu povo aqui reunido, Pai, para que recebam a tua palavra com carinho e guarde no seu coração, para estar aplicando no cotidiano. Oramos em nome de Jesus. Amém. A minha filha, quando concluiu o ensino médio, nós fizemos uma pergunta a ela, o que ela queria ser, porque já estava próxima a ingressar em uma faculdade, e o sonho de todo pai é que os filhos vão para uma faculdade, concluam a faculdade, e ali tem estabilidade financeira. Então minha filha disse o seguinte: papai, eu quero fazer direito, quero ser uma advogada. E eu disse a ela: filha, há um longo caminho a percorrer, há um preço altíssimo a se pagar. Não basta apenas querer. Tem algumas coisas que vão depender do seu esforço, da sua renúncia, da maneira como você vai se comportar diante do que você está desejando. Esta é a grande verdade da vida, irmãos. Não só para quem está ingressando em uma faculdade. Mas nós queremos ter então uma casa, há necessários esforços, né, Bruna? Há necessários esforços. Há necessário renúncias. Eu lembro que quando nós compramos a nossa casa, nós estávamos juntando moeda por moeda. Nós deixamos até de comer alguns sanduíches no final de semana. Gostávamos muito de ir para um pit dog e falar: vamos pisar no freio.
A gente tem um preço alto a se pagar, porque como que nós vamos dar a entrada na casa? Então, irmãos, tudo que nós desejarmos, certamente terá um preço a se pagar. O texto que nós acabamos de ler fala exatamente sobre isso. Jesus fala para os seus discípulos, no versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim. É interessante que Deus é soberano sobre as nossas vidas, mas isso não elimina a nossa responsabilidade de dizer positivamente se nós queremos seguir ou não o Senhor Jesus. Então ninguém segue Jesus à força. E Jesus coloca ali diante dos discípulos, dizendo: se vocês querem me seguir? Certamente os discípulos queriam seguir Jesus, até porque nesse momento aqui já tinha algum tempo que eles estavam caminhando com Jesus. E Jesus então nesse texto impõe algumas situações sobre a vida dos discípulos para que esses discípulos pudessem segui-lo. Mas antes de nós adentrarmos no texto, é preciso entender o contexto. Por que Jesus impõe aqui uma situação para que cada discípulo pudesse analisar se de fato eles estavam querendo mesmo segui-lo. Se você for olhar num contexto um pouco imediato, você vai perceber que no versículo 21 a 23, Jesus estava mostrando aos seus discípulos como seria ali a sua vida até chegar ao Calvário. Jesus começou então a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele subir para Jerusalém, e lá em Jerusalém os religiosos, os principais sacerdotes iriam acusá-lo, e ele seria entregue e morto numa cruz. E é interessante que um dos discípulos, sem ainda entender o que é seguir o Senhor Jesus, Pedro, no versículo 22, chama Jesus à parte e começa a reprovar aquela situação, ou seja, aquela palavra de Jesus. Ele reprova o próprio Jesus, e diz o texto: e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. O Senhor não pode ir para Jerusalém, o Senhor não pode ser preso, o Senhor não pode ser crucificado. Tem misericórdia de ti, Senhor. Parece que a preocupação de Judas ou de Pedro é uma preocupação até válida, se formos pensarmos então de forma humana. Mas você já imaginou se Jesus não tivesse ido para a cruz? Você já parou? E aí Jesus dá uma resposta dura a Pedro. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. É interessante aqui, irmãos, que Pedro ali falando a Jesus, e Jesus então olha para aquela fala de Pedro e percebe que Satanás estava usando Pedro para falar aquelas coisas. Mas Jesus aqui dá uma palavra dura, mas é uma palavra de amor. Por que é uma palavra de amor? Porque ele não diz: Pedro, arreda-te de mim. Ele diz para Satanás arredar, porque ele amava Pedro. E ele diz: arreda-te, Satanás, porque você cogita das coisas deste mundo e não das dos céus. A sua preocupação são com as coisas deste mundo. E aí, dentro desse contexto, dentro dessa fala, Jesus então vai explicar aos seus discípulos o que é segui-lo. Pedro então está achando que seguir Jesus seria algo muito fácil, muito tranquilo, muito de boa, era uma colônia de férias estar andando com Jesus. Jesus então nos versículos 24 a 28 vai mostrar a Pedro que a vida cristã é diferente de tudo aquilo que eles pensavam. Por isso que ele começa no texto com uma conjunção, dizendo então. Era como se Jesus estivesse dizendo: diante do que eu acabei de dizer a você, Pedro, eu quero trazer uma lição. Diante daquilo que você me falou para eu não ir para Jerusalém, querendo que eu tivesse vida fácil, vida tranquila e misericórdia de mim, eu quero te dizer uma coisa, eu quero trazer lição para você. E certamente Deus quer trazer uma lição para esta igreja nos dias de hoje. A proposta era vida fácil, não ir para a cruz. E Jesus diz:
eu vou explicar para você o que é caminhar comigo. Você quer caminhar comigo? Quer ser meu discípulo? Tem um preço a se pagar. E aí, Jesus traz 3 ordens ao coração dos discípulos. São 3 ordens porque todos os verbos estão no imperativo. E quais são esses verbos e quais são essas ordens que Jesus traz aqui? Negue, tome, siga-me. São imperativos, irmãos. Jesus não está sugerindo um estilo de vida. Jesus está ali impondo um estilo de vida sobre a vida dos discípulos. E Ele também está impondo sobre nós. Se você quiser ser um discípulo do Senhor, se você quer experimentar as maravilhas deste Deus maravilhoso, caminhar com Deus, você precisa entender esses 3 imperativos. Você precisa entender essas 3 ordens de Jesus. Nós precisamos entender o que Jesus exige de nós, se quisermos então andarmos com Ele. A primeira é negar a si mesmo. Jesus deixa isso muito claro. E em Lucas 14:33, o próprio Jesus disse que assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, qual é a primeira lição para nós caminharmos com Cristo Jesus, irmãos? Negar a si mesmo. Negar a si mesmo, irmãos, é abrir mão dos nossos desejos. Mas, pastor, todos os desejos? Não, irmãos. Negar ou abrir mão dos desejos que são contrários à vontade de Deus. Nós precisamos reconhecer e entender que algumas coisas que nós escolhemos e que nós desejamos não fazem parte da vontade de Deus para as nossas vidas. Isto é negar a si mesmo. É abrir mão, por muitas vezes, daquilo que eu quero, daquilo que a minha carne deseja. Jesus disse: nega a si mesmo. Nega a si mesmo. Negar a si mesmo não é só abrir mão de coisas materiais, mas por muitas vezes também abrir mão de coisas materiais, porque as coisas materiais, por muitas vezes, irmãos, se tornam deuses das nossas vidas. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é mesmo, irmãos. Coisas lícitas se tornam ídolos. Coisas das quais o Senhor nos deu podem se tornar ídolos. E nós então cultivamos uma idolatria em nossos corações. Vou dar um exemplo aos irmãos de como as coisas podem se tornar um ídolo para nós. Às vezes você quer comprar um carro. Você está apaixonado por carro. Brasileiro gosta de carro. E aí ele vai lá, Deus o abençoe, ele compra aquele carro. E aquele carro se torna um ídolo do seu coração. As pessoas não podem nem entrar com os pés sujos. A porta tem que ser batida como se fosse uma geladeira. Conta-se a história de uma criança que foi lá ajudar o pai a lavar o carro e arranhou todo o carro com uma pedra, aquele carro todo arranhado, e o pai então chega naquele filho, bate em suas mãos, e ali começa a sangrar as mãos daquela criança. Ele continua batendo, e chega um ponto que aquela criança começa a sangrar demais, e a mãe corre para o hospital. Quando chega no hospital, o médico diz: não tem como salvar as mãos, é necessário amputar as mãos. E amputar as mãos daquela criança. E aí a criança chegou diante do pai, sem as suas 2 mãozinhas, e disse: papai, agora o senhor pode ficar tranquilo, eu não vou arranhar o seu carro mais. Coisas se tornam ídolos, irmãos. Negar a si mesmo muitas vezes é abrir mão até de coisas que têm se tornado ídolos. Coisas que se tornaram tão importantes nas nossas vidas que têm roubado até o nosso tempo com Deus aqui na igreja. Quantas pessoas estão fazendo coisas na hora do culto, mas deveriam estar no culto cultuando a Deus. Domingo é do Senhor. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que abriram mão e agora tem um Deus no seu coração que o impede de estar aqui. Isso é idolatria, irmãos.
negar a si mesmo, abrir mão de desejos, entregar-se totalmente para Cristo. A atitude de negar a si mesmo implica em abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é negar a si mesmo, abrindo mão. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos isso pelo nosso esposo, pela esposa? Abrimos mão para que as nossas esposas estejam satisfeitas com alguma situação, que os esposos estejam satisfeitos. E isso faz com que o relacionamento conjugal se torne uma bênção. Da mesma forma é com Deus, irmãos, quando nós abrimos mão por causa da vontade de Deus. O nosso relacionamento com Deus é uma bênção, uma comunhão profunda, um relacionamento íntimo com o Senhor. Portanto, irmãos, negar a si mesmo. Negar a si mesmo é dizer não à própria carne quando nós desejamos coisas que o Senhor reprova. Lá em Gálatas fala qual é o desejo da nossa carne. E a gente sabe, irmãos, que se nós não formos alimentados pela palavra de Deus, se não formos exortados pelo próprio Deus, nós vamos ser inclinados à nossa vontade. A nossa vontade é destruidora, irmãos. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Não dá para confiar em nossos corações, irmãos. Quando Jeremias fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto, a palavra corrupto no hebraico tem a seguinte ideia: irremediável. Não tem nada que possa curá-lo. Esse é o nosso coração, não dá para confiar nele para tomar decisões a respeito de nossas vidas. Repare para você ver que todas as vezes que você ouviu o seu coração, você se deu mal. Mas quando você ouve a voz de Deus e obedece à voz, à vontade de Deus, irmãos, não tem como dar mal. Negar a si mesmo. Eu devo renunciar os meus desejos, deixar de viver para mim e começar a viver para o Senhor, até mesmo porque, irmãos, foi para isso que você foi criado. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Você e eu, nós não somos o centro de todas as coisas, nós não somos o centro das coisas de Deus. Deus é o centro de todas as coisas. Inclusive Ele é o centro deste culto, Ele é o centro dos cânticos, Ele é o centro da palavra, Ele é o centro de nossas vidas. Eu não sou o centro de todas as coisas, nunca fui e jamais serei. Se porventura alguém estiver olhando para esse pastor e endeusando, irmãos, não faça isso no nome de Jesus, porque aqui está um homem que precisa ser tratado como você. Ele é o centro de todas as coisas, a sua vontade deve ser feita, e não a minha. Não foi isso que o próprio Jesus disse na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, em qualquer lugar que estiver, seja feita a tua vontade. E muitas vezes, irmãos, a vontade de Deus não enche os nossos olhos. Como disse o texto, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. O texto que nosso presbítero Flávio leu agora há pouco, dizendo que os pensamentos, os caminhos de Deus são totalmente diferentes dos nossos. E por esta razão, irmãos, eu não posso ouvir o meu coração, mas ouvir o Senhor. Negar a si mesmo. E aí, irmãos, eu quero trazer a primeira aplicação. Peça a Deus para te ensinar a ouvi-lo. Senhor, me ensina a te ouvir. Eu não quero ouvir o meu coração. Eu não quero ouvir os meus desejos, ó Deus. Eu não quero, Senhor, responder positivamente às minhas paixões. Mesmo, ó Deus, que isso me custe muito caro, mesmo que isso traga uma tristeza ao meu coração, mas me ajude, ó Deus, a obedecer a Ti. Mas ele traz um outro imperativo. Não só negar a si mesmo, não só renunciar à própria vontade, mas Jesus diz também no versículo 24 que se alguém quiser,
e ele não impõe responsabilidade humana. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, primeiro, nega a si mesmo, depois toma a tua cruz. Toma a sua cruz. Irmãos, primeiro nós precisamos definir o que não é cruz, porque está um conceito errado a respeito de cruz. Por muitas vezes as pessoas entendem que cruz aqui é um problema da qual nós carregamos, cruz aqui é uma enfermidade da qual nós estamos acometidos, cruz aqui por muitas vezes estou morando ali de favor com uma pessoa, cruz aqui parece que são os problemas, as adversidades que vêm sobre nós. Isso não é cruz, irmãos. Isso não é cruz. Cruz não significa carregar fardos ou problemas. Cruz simboliza a morte. Quando alguém era crucificado, quando alguém era condenado à crucificação, aquela pessoa tinha o dever de carregar a própria cruz. Jesus, quando foi crucificado, eles obrigaram Jesus a carregar a própria cruz, a cruz. Aí você fala: mas pastor, alguém carregou um certo pedaço para Jesus. Você sabe por quê, irmãos? Porque ele foi moído, ele já estava exausto, ele já não estava conseguindo nem carregar o instrumento da sua morte, por causa do seu e do meu pecado. Mas tomar a cruz simboliza morte, não carregar fardos e problemas ou enfermidades. A pessoa que levava a sua cruz, irmãos, ela não podia retroceder. Jesus não poderia tão simplesmente no meio do caminho do Calvário dizer: eu não quero levar mais essa cruz, eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver essa cruz para alguém, e para aquele que o fez, e vou deixar essa cruz aqui. Quem carregava a cruz deveria ir até o fim, ele deveria até ir lá para o Calvário para ser crucificado. E Jesus está mostrando exatamente esta ideia, que nós precisamos mortificar os nossos desejos. E isso, irmãos, deve acontecer dia após dia, mortificando, jamais ressuscitando o velho homem, jamais ressuscitando as velhas práticas do passado, das quais foram repugnantes aos olhos de Deus. Como é que pode, irmãos, eu servir o meu Deus tão santo, tão perfeito, e praticar coisas que Ele abomina? Isso não é servir a Deus, isso não é ser discípulo de Deus. Ser discípulo é tomar a cruz, é mortificar, é levar essa cruz até o final. Não é no meio do caminho pensar em desistir, tentar retroceder. Paulo diz que nós estamos crucificados com Cristo, irmãos, lá em Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 20. Nós estamos crucificados com Cristo. A ideia aqui é que nós já morremos espiritualmente. Aquele velho homem, aquela pessoa que praticava aquelas velhas coisas, ele não pratica mais. Pelo contrário, irmãos, agora quando olhamos para as nossas velhas práticas, isso causa nojo em cada um de nós. É isso que Jeremias deve dizer. Diz que Deus nos coloca um novo coração, um novo espírito. E aí nós agora temos nojo das nossas velhas práticas. Irmãos, nos identificamos com Cristo quando nós rejeitamos aquilo que Ele rejeita. Quando nós abraçamos aquilo que Ele abraça. Nos identificamos com Cristo quando nós tentamos imitá-lo. Nos identificamos com Cristo quando nós estamos dispostos a tomar a nossa cruz e ir até o final. Irmãos, eu quero dizer a você que a pessoa da qual nós seguimos, ele foi crucificado. Então a igreja segue um Cristo crucificado. É claro que ressurreto, mas um Cristo crucificado. E a gente sabe o que levou Jesus a ser crucificado. Portanto, devemos mortificar o nosso velho homem. Não tenha prazer naquilo que você era.
Não tenha alegria naquilo que você já fez. Isso é vergonhoso. Não retroceda. Olhe para frente. Olhe para o Calvário. Quando Jesus está caminhando para o Calvário, ele está olhando para o Calvário. Porque ele sabia que lá no Calvário tudo seria consumado. É para lá que nós olhamos, carregando a nossa cruz. É interessante que Jesus fala assim: toma a sua cruz. E Ele é tão Deus gracioso que Ele ainda nos ajuda a carregar essa cruz. Ele nos abençoa a carregar essa cruz. Ele nos auxilia com o Espírito Santo a mortificar a nossa vontade. Mas há uma terceira lição. Jesus não só fala que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, mas ele vem com outro imperativo na voz ativa, trazendo a ideia então de que não era Jesus que iria fazer isso por eles, mas que eles mesmos deveriam fazer. Ele diz: siga-me. Tem muita gente que está disposta até a seguir Jesus, irmãos. E por diversos motivos. Alguns querem seguir Jesus por interesse. Porque querem ser abençoados aqui neste mundo, como se este mundo, irmãos, fosse a maior razão de suas vidas. As pessoas querem até seguir Jesus, querem até caminhar com Jesus, mas como se Jesus fosse o amuleto da sorte, o gênio da lâmpada mágica. Mas quando Jesus convida esses homens a segui-lo e nos convida a segui-lo, isso não quer dizer que Jesus nos traria aqui uma vida fácil ou que nos daria tudo aquilo que nós tanto desejamos. O que nos motiva a seguir Jesus? Eu lembro que Jesus havia multiplicado pães e peixes. E depois de multiplicar pães e peixes, Jesus atravessa o mar da Galileia, e ali do outro lado, na margem do mar da Galileia, diz a Bíblia que uma multidão o seguia. E Jesus então para, olhando para aquela multidão, e começa a falar ao coração daquela multidão, e dizendo: olha, vocês estão me seguindo porque vocês têm interesse em pão e peixe. Mas eu quero dizer a vocês que eu sou o pão da vida. Jesus estava mostrando que o interesse em segui-lo deveria não ser em coisas terrenas, coisas deste mundo, não simplesmente para encher barriga, mas o interesse de seguir Jesus estava além dessas coisas daqui da terra, mas as coisas lá do alto. E algumas pessoas olharam para aquele discurso de Jesus e disseram: olha, esse discurso é muito duro. E aí uma multidão que estava seguindo Jesus começou a se esvaziar. Já não tinha a mesma quantidade de pessoas ali. E elas foram embora, ao ponto de ficar só os discípulos, os 12. E Jesus então olha para os 12 e faz uma pergunta crucial: vocês querem ir também? E Pedro então, entendendo a dimensão da importância de Cristo na sua vida e de seguir Cristo Jesus, ele diz: para onde nós iremos se só Tu tem palavras de vida eterna? Para onde, Senhor? Nós não temos para onde ir. Por isso que eu disse que a sua vida, irmãos, não tem sentido sem Jesus. Seu casamento não tem sentido sem Jesus. Seu trabalho não tem sentido sem Jesus. Se não for para seguir Jesus, irmãos, não dá para viver aqui. Não dá. Esta vida aqui, sem Jesus, é uma catástrofe. Paulo vai dizer que se a nossa esperança se limita apenas às coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E tem muita gente, irmãos, com esperança tão somente aqui. Jesus é a nossa esperança na vida e na morte. Siga-me. Seguir Jesus, irmãos, é colocar os pés aonde Ele colocou, é caminhar como Ele caminhou, pensar como Ele pensou e agir como Ele agiu. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus, irmãos, é algo tão importante, tão necessário. E chegou um ponto que os discípulos seguiram Jesus de tal forma, que lá no livro de Atos,
As pessoas olhavam para os discípulos e chamavam esses discípulos, até foi um apelido que os discípulos receberam na época de Atos, cristãos, que significa pequenos cristos. As pessoas olhavam para aqueles homens e diziam: olha, eles são cristãos, ou seja, eles são pequenos cristos. Eles confundiam, irmãos, aquelas pessoas com a pessoa de Cristo, porque eles decidiram seguir Jesus. Eles olhavam para os discípulos de Jesus, e agora em número um pouco maior, não só 12, mas agora cresceu, expandiu, e esses homens eram chamados de cristãos, porque eles pareciam demais com Jesus Cristo. E a pergunta que fica é: eu tenho seguido Jesus de tal forma que as pessoas olhem para mim e me comparam com Cristo? Charles Spurgeon entra em uma usina e as pessoas começam a olhar para ele, e as pessoas começam a ficar assustados, porque achavam que era o próprio Deus que estava entrando naquele lugar. Como as pessoas nos veem, irmãos? Somos ou não somos seguidores de Jesus? Andamos ou não andamos com Jesus? Fazemos ou não fazemos as coisas que Jesus determinou? Será que os nossos pensamentos são os mesmos pensamentos que Jesus? Será que Jesus teria a mesma atitude que eu tenho tido? Isso é seguir Jesus. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus, irmãos, é um sério compromisso com Cristo. Porém, nem todos desejam isso. O desafio é grande, irmãos. Ele não é fácil, mas é necessário. Porque o próprio Jesus, no texto que nós acabamos de ler, ele fala no versículo 25: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. É difícil, irmãos, mas é necessário. O que você estiver fazendo aqui vai desembocar na sua eternidade. E aí Jesus fala o seguinte, trazendo a aplicação àqueles discípulos, mostrando que se quiserem ser discípulos, era necessário que eles negassem a si mesmos, tomassem a sua cruz e seguissem Jesus. E aí Jesus mostra que neste mundo aqui, irmãos, nada se aproveita. Versículo 26: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta, irmãos, viver por algumas horas de prazer? Do que adianta negociar, irmãos, horário de culto? Ah, mas o culto é 1 hora, demora demais. Se você continuar negociando esses valores, esses princípios, irmãos, olha o que a Bíblia diz: o que adianta? O que adianta? Você pode ganhar o mundo inteiro. Ele não fala nem de coisas pontuais, ele está trazendo aqui algo um pouco mais amplo. Ele está generalizando, ele está falando assim: olha, não adianta você ganhar o mundo inteiro, imagina o mundo inteiro aos seus pés, e ele diz: não adianta nada se você perder a sua alma. Aí ele fala: o que dará o homem por sua alma? Irmãos, não tem preço nesta terra que pode pagar por a sua alma. Tanto é, irmãos, que pela sua alma precisou de algo vindo não dessa terra, mas dos céus, para pagar pela sua alma. Cristo Jesus é o preço, é o seu preço, só para você entender. E aí ele vai mostrar para os discípulos: eu estou dizendo a vocês, neguem a si mesmo, tomem a cruz de vocês, siga-me, porque o Filho do Homem, versículo 27, vai vir. Há de vir na glória de seu Pai. Jesus está alertando discípulos: neguem a si mesmo, tomem a cruz de vocês, me sigam, porque eu vou vir. Irmãos, Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar, nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas.
Então, quando Jesus voltar, eu vou falar o que eu disse hoje pela manhã. Quando Jesus voltar e você estiver lá acertando as contas e ir lá na caderneta de Jesus, irmãos, está tudo anotado. Não vai passar nada. Nada. Você não vai poder, de forma alguma, dizer que não sabia. E nem eu vou poder dizer isso. Porque a Bíblia está nos alertando que ele vai voltar. Quando ele vai voltar? Não sei. Eu sei que ele vai vir como ladrão. Momento inesperado, um dia inesperado, não sei, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, diz o texto que ele vai retribuir conforme a obra de cada um. Querem ser discípulos? Querem seguir Jesus? Esse mesmo é o seu desejo? Lembrei quando eu casei. Ganhava 1,5 salário. E eu, mas a Marisângela, apaixonados. E eu falei, você quer casar comigo? Quase que eu tive que fazer igual esse texto. Nega-se mesmo, toma a tua cruz e me siga. Quase, irmão, tinha nada. Não tínhamos nada. Nada. Os desafios eram grandes. Havia um preço a se pagar. E ela disse, quero. Mas tem que pedir para o meu pai. E o Romualdo, recente lá na igreja de Inhumas. E eu falei, agora eu vou enfrentar o pastor. Hashtag fica a dica para quem está namorando com a minha filha. Vou ter que enfrentar o pastor. E estava lá num jantar. Acabamos de jantar, sentamos na sala, conversa vai, conversa vem. Como introduzir uma conversa como essa? Não existe, irmãos. Só cheguei e disse para o Romualdo, Romualdo, tem uma coisa para te dizer. Eu gosto da Marisângela gosta de mim, a gente queria casar. Eu acho que foi isso que eu disse, que eu não lembro, né? Estava tão... Quase apanhei, Romualdo. Passou por pouco. E ali, irmãos, a Marisângela abriu mão de muitas coisas para estar comigo. E esse abrir mão de muitas coisas nos fez um casal abençoado por Deus. Deus quer que você abra mão. Mas não é abrir mão para o seu mal, porque às vezes a gente acha que o cristianismo se resume a só não fazer isso ou não fazer aquilo. Aquilo que Deus pede para que você abra mão, irmãos, é para o seu próprio bem, para o meu próprio bem. São coisas que nós desejamos que vão fazer mal a cada um de nós. Abrir mão, negar a si mesmo, mortificar os desejos, seguir Jesus. E tem dias que é difícil seguir Jesus, porque nós não conhecemos os pensamentos de Jesus, nós não conhecemos aquilo que Jesus quer fazer conosco, não sabemos, irmãos. Tem coisas que o Senhor quer fazer conosco que jamais passou pela nossa imaginação. Quem imaginaria você aqui nesta igreja? Dá um exemplo, seu Pedro, mas a Kênia lá do outro lado da cidade está aqui. Quem imaginaria que estariam aqui? Não é? Onde passou? Será que eles projetou desde o início? Nós vamos lá para o bairro da Vitória todo domingo e vamos lá cultuar o nosso Deus. Aonde que passou isso? De repente as coisas aconteceram e aí precisa abrir mão para estar aqui. Não é fácil. Deus quer que você abra mão de coisas que não te faz bem. Que não te faz bem, mas se você abrir mão, vai fazer um bem enorme para a sua caminhada com Deus. É isso que Ele deseja. Quem não quer, certamente pagará um preço caríssimo. A vida cristã, irmãos, não é um convite para um parque de diversões. Como é que acontece no parque de diversões? Nós andamos nos brinquedos que nós queremos,
fazemos o que nós mais gostamos. Então a vida cristã não é um parque de diversões, não é uma jornada de renúncia. Não é fácil. É muito difícil. A gente quer e devemos andar conforme a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar?